E aí, galera da Hipertrofia do Saber, sejam muito bem-vindos ao canal onde a gente não só treina o corpo, mas disseca a história e a ciência. Hoje, iniciamos uma jornada épica em 5 capítulos para desvendar um dos esteroides anabolizantes mais clássicos e controversos, a nandrolona. Preparem-se para uma imersão profunda na sua história, sua química e seu impacto na medicina e no esporte. Este é o capítulo 1. A história profunda. Para entender a nandrolona, precisamos voltar um pouco no tempo, para a década de 1930. Foi nesse período que a testosterona, o principal hormônio sexual masculino, foi isolada e sintetizada com sucesso. Cientistas como Adolphe Butenandt e Leopold Hu, I.K., foram pioneiros, e suas descobertas abriram as portas para uma nova era na endocrinologia. A testosterona, com suas propriedades anabólicas e androgênicas, rapidamente se tornou um objeto de intenso estudo. A ideia de poder manipular o corpo humano para fins terapêuticos e de performance começava a ganhar forma. Após a Segunda Guerra Mundial, a medicina buscava formas de ajudar pacientes a recuperar massa muscular perdida devido a doenças crônicas ou traumas. A testosterona era eficaz, mas seus fortes efeitos androgênicos, como virilização em mulheres e efeitos colaterais em homens, limitavam seu uso. A comunidade científica iniciou uma corrida para desenvolver análogos sintéticos que maximizassem os efeitos anabólicos e minimizassem os androgênicos. E é nesse cenário de busca por seletividade que a nandrolona entra em cena. Ela foi sintetizada pela primeira vez em 1950 pela Organon. O que a torna única é uma modificação estrutural chave: a ausência do grupo metil na posição 19 do anel esteroide. Essa alteração molecular reduziu drasticamente a conversão em dihidrotestosterona, responsável por muitos efeitos androgênicos indesejados. Para prolongar sua ação no corpo, foram desenvolvidos fêsteres. Em 1962, a Organon lançou o famoso Decadurabolin. Rapidamente, a nandrolona se tornou um medicamento popular para diversas condições, como anemia, osteoporose, recuperação de queimaduras. A partir dos anos 60 e 70, atletas de levantamento de peso e fisiculturismo começaram a utilizá-la para aumentar a massa e força. Essa popularização no esporte veio acompanhada de uma crescente controvérsia e a associação direta ao doping. A nandrolona tem uma história rica de ferramenta terapêutica a símbolo do doping. Sua jornada reflete a busca humana por otimização. Mas essa é apenas a introdução. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar ainda mais fundo para entender tudo sobre esse composto. Próximo capítulo: História do componente em testes. Tudo o que deu certo e errado. Agora, no capítulo 2, vamos colocar essa molécula sob o microscópio da ciência. Vamos explorar a história do componente em testes. Tudo o que deu certo e errado nas pesquisas que moldaram nossa compreensão sobre a nandrolona. Os primeiros estudos com nandrolona, especialmente com o hexterdecanoato, foram bastante promissores. Um dos grandes sucessos foi no tratamento da anemia. A nandrolona demonstrou ser um potente estimulador da eritropoiese, ou seja, da produção de glóbulos vermelhos na medula óssea. Isso a tornou valiosa para anemias crônicas, onde a eritropoetina era deficiente. Além disso, destacou-se no combate à caquexia. Estudos mostraram que ela podia reverter a perda de massa muscular em doenças como o HIV, AIDS, promovendo um balanço nitrogenado positivo e síntese proteica. Outra área onde a nandrolona mostrou resultados consistentes foi na saúde óssea. Particularmente no tratamento da osteoporose em mulheres pós-menopausa, ela estimula os osteoblastos, responsáveis pela formação óssea, e inibe a reabsorção pelos osteoclastos, aumentando a densidade mineral óssea significativamente. Apesar dos sucessos, o uso em larga escala revelou o lado menos desejável. Embora menos androgênica que a testosterona, possuía efeitos colaterais significativos. Em mulheres, virilização; em homens, acne, calvície e disfunção erétil, devido à supressão da testosterona endógena e do eixo HPTA, efeitos cardiovasculares. A nandrolona impactava o perfil lipídico, reduzindo o colesterol bom e aumentando o ruim, elevando o risco cardiovascular. A popularidade no esporte trouxe a necessidade de detecção. O metabólito 19 menos norandrosterona pode ser detectado na urina por longos períodos. Isso levou a inúmeros casos de doping,
arruinando carreiras. Essa controvérsia expôs limites éticos e impulsionou tecnologias de detecção sofisticadas. Com o tempo, o perfil de risco-benefício foi reavaliado. Novas opções como eritropoietina recombinante e SARMs tornaram-se alternativas mais seguras. A história da nandrolona mostra como uma substância pode ser revolucionária, mas apresentar desafios significativos e efeitos indesejados. Essa jornada é crucial para entender a evolução da medicina. Próximo capítulo: uma verdadeira aula de biomedicina. Agora preparem-se para uma verdadeira imersão na física, química e engenharia molecular desse composto. No capítulo 3, vamos desvendar a nandrolona em seu nível mais fundamental, como sua estrutura define sua função e seus mecanismos de ação, por que ela se comporta de maneira tão peculiar no corpo humano. Esta é uma aula de biomedicina que vai turbinar seu entendimento. Para começar nossa aula de engenharia molecular, vamos comparar a nandrolona com seu parente mais famoso, a testosterona. Ambos são esteroides, derivados do colesterol, com uma estrutura base de 4 anéis de carbono. A grande diferença reside na ausência do grupo metil na posição 19 do anel autor. Por isso, ela é a 19-nortestosterona. Essa pequena, mas crucial, alteração confere à nandrolona propriedades farmacológicas distintas, que vamos explorar agora. O principal mecanismo de ação da nandrolona é através da ligação ao receptor androgênico. Esses receptores são proteínas intracelulares que, uma vez ativadas pelo hormônio, formam um complexo que se move para o núcleo. Lá, esse complexo se liga a sequências específicas de DNA, conhecidas como elementos de resposta androgênica, modulando a transcrição gênica. Essa modulação resulta no aumento da síntese de proteínas, que é a base dos efeitos anabólicos como crescimento muscular. Em outras palavras, a nandrolona liga genes que promovem o anabolismo e desliga genes que poderiam ser catabólicos. Aqui está um ponto crucial. A enzima 5-alfa-redutase converte a testosterona em dihidrotestosterona. Um androgênio muito mais potente é o DHT, que causa efeitos indesejados, como acne, calvície e hiperplasia prostática. Devido à sua estrutura 19-nor, a nandrolona se converte em dihidronandrolona, um androgênio significativamente mais fraco que a própria nandrolona. Isso explica sua reputação de ter uma melhor razão anabólica, androgênica, em comparação com a testosterona. Outra via importante é a aromatização, onde a enzima aromatase converte androgênios em estrogênios. A nandrolona aromatiza-se a uma taxa muito menor que a testosterona, formando o 19-noristradiol. Essa menor potência contribui para a percepção de menos efeitos colaterais como ginecomastia e retenção hídrica. A nandrolona estimula a produção de eritropoietina nos rins, aumentando a produção de glóbulos vermelhos. Ela também ativa osteoblastos, resultando em um balanço positivo na formação óssea e aumento da densidade mineral. Por fim, a nandrolona é um potente supressor do eixo hipotálamo-hipófise-testículo. Essa supressão resulta em uma drástica redução da produção endógena de testosterona, causando sintomas como perda de libido. Esse fenômeno é conhecido como DECA-DIC, um assunto que discutiremos mais a fundo em nosso próximo encontro. Nos capítulos anteriores, desvendamos a história e a complexa engenharia molecular da nandrolona. Agora, no capítulo 4, vamos confrontar a teoria com a prática. Vamos mergulhar em estudos de caso e advertências. Analisando tudo o que a literatura científica nos diz sobre o uso da nandrolona, seus benefícios reais e riscos documentados, sempre com a máxima responsabilidade, discutiremos as situações em que seu uso é realmente necessário. Um dos usos mais bem documentados da nandrolona é no tratamento da anemia associada à insuficiência renal crônica. Antes da eritropoietina recombinante, a nandrolona decanoato era uma terapia padrão. Estudos demonstraram aumento nos níveis de hemoglobina e hematócrito. Um estudo no Journal of the American Society of Nephrology mostrou melhora substancial nos parâmetros hematológicos em pacientes em diálise. No entanto, a supervisão médica era crucial, devido aos potenciais efeitos colaterais, como a virilização em mulheres e o impacto lipídico. Outro cenário notável foi no combate à caquexia em pacientes com HIV. Perda de massa muscular é uma complicação grave. Pesquisas mostraram que a nandrolona decanoato promovia ganho de massa magra
e peso, melhorando a força muscular e a dignidade funcional. Historicamente, a nandrolona também tratou osteoporose pós-menopausa, estimulando a formação óssea e aumentando a densidade mineral óssea. Contudo, os efeitos virilizantes em mulheres eram uma preocupação significativa, limitando seu uso a casos específicos e controlados. Agora, as advertências, a literatura científica é clara. Os efeitos colaterais da nandrolona podem ser graves e persistentes. Em homens, acne, calvície acelerada e supressão do eixo HPTA, levando a hipogonadismo e necessidade de terapia pós-ciclo. A nandrolona também altera o perfil lipídico, diminuindo o HDL e aumentando o LDL, o que eleva o risco cardiovascular. A banalização do uso não médico é um perigo real. A falta de controle de qualidade e acompanhamento gera danos permanentes. O uso para fins estéticos sem prescrição é ilegal e perigoso. A decisão de usar nandrolona deve ser tomada por um médico. Encerrando o capítulo 4. Lembre-se, saúde e informação técnica devem vir sempre em primeiro lugar. Até a próxima. Bem-vindos ao episódio final de nossa série sobre a nandrolona. Hoje, exploramos a realidade do uso contemporâneo, onde a ciência encontra o perigo do abuso. Desde sua criação, este composto evoluiu de uma promessa medicinal para um ícone do submundo fitness, onde traçamos a linha entre tratamento e risco. Atualmente, a aplicação clínica da nandrolona permanece restrita e altamente monitorada. Ela é fundamental no tratamento de anemias renais graves e em casos de caquexia. As diretrizes das sociedades médicas são claras. O uso para fins estéticos ou de performance não possui respaldo de segurança e é desencorajado por especialistas. No entanto, fora dos consultórios, a realidade é outra. Fóruns online e redes sociais tornaram-se vitrines para transformações rápidas e promessas de ganhos fáceis. Gurus da internet frequentemente minimizam os efeitos colaterais, criando uma falsa sensação de segurança para jovens que buscam atalhos na busca pelo corpo ideal. Mas a biologia não perdoa o excesso. O abuso da nandrolona pode levar à cardiomiopatia dilatada, comprometendo a capacidade do coração de bombear sangue. Além do sistema cardiovascular, o fígado e os rins sofrem sob a pressão de dosagens suprafisiológicas, muitas vezes resultando em danos irreversíveis a longo prazo. O impacto psicológico é igualmente severo. Alterações de humor, depressão e desregulação neuroquímica são consequências diretas que muitos usuários escolhem ignorar. Muitos confiam na chamada terapia pós-ciclo como uma rede de segurança. Contudo, manipular o eixo hormonal é uma tarefa complexa e frequentemente imprevisível. O conhecimento científico deve ser sua maior defesa. Atalhos perigosos podem comprometer décadas de saúde em troca de poucos meses de estética passageira. Respeitar os limites naturais do corpo e buscar orientação profissional qualificada é o único caminho sustentável para a longevidade e o bem-estar real. Escolha a saúde. Treine com inteligência. Alimente-se com propósito. E valorize a integridade do seu corpo, acima de qualquer substância. Obrigado por acompanhar a série Hipertrofia do Saber. Inscreva-se para continuar combatendo a desinformação conosco. Até a próxima.